batente, eles colocam as vigas, eles fazem o batente, eles colocam a porta e eles restauram os ferrolhos daquela porta. É a obra completa. Não, mas eu vou fazer só isso. Amado, se você pode fazer mais, se você pode ir mais longe, vá. Para onde, varão? Para onde pender o teu coração? Vai pender a tua família. Aí você vê só o muro. E é um baita muro. Vamos combinar que é um muro bonito pra caramba. Aí você imagina como que é a casa. Havia na cidade de Jerusalém. Então essa é a segunda, ainda tem mais 10 portas. Então não falta não, hein? Diga assim: eu sou a Jerusalém do Senhor e eu preciso restaurar a minha vida. Abra aí no livro de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo, eu vou ler em vários lugares, mas eu preciso que você fique bem atento, ok? Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Fala assim: peixe bom ou peixe ruim? Quem sou eu nessa rede? Entendeu? Neemias capítulo 3, não precisa nem abrir, os meninos lá da mídia vão ser rápidos. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos. Diga assim: os filhos de Sena assentaram as portas, as vigas, os batentes e os ferrolhos. Que trabalhão que essa porta deu, hein? Fala assim: tudo isso para colocar uma porta. É, peixe? Você vê que dá trabalho, né? Rede, pescaria. Agora eu vou ler lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 15, diz assim, não precisa chamar, abrir. E chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho.
Mas disseram seus discípulos: onde haverá o que comer neste deserto, pães para fartar esta grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos tendes? Respondeu-lhe: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, partiu os seus discípulos e a este povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram ainda 7 cestos. Diga assim: cesto cheio será a minha meta ainda este ano. Abre assim teus braços, fecha os teus olhos, se coloque na presença do Senhor e diga para Ele: eu preciso restaurar esta porta em minha vida, esta porta do peixe, essa porta, Senhor, que é de crescimento, de multiplicação, que é de crescer em todas as áreas da minha vida. Observe onde é que você está estagnado, onde você está parado, onde é que você não tem observado que esta porta ela está derribada, esta porta na tua família, na tua vida, está vivendo em miséria, está vivendo em grandes dificuldades, mas é uma porta extremamente importante para que a tua vida seja diferente nesta terra. Pai, eis-nos aqui, eis a tua igreja. Senhor, toda dificuldade, toda limitação, toda enfermidade nós colocamos diante de ti, porque não há enfermidade que paralise o propósito de realizar aquilo que o Senhor nos confiou. Avançamos, ó Deus, avançamos, mesmo com as nossas limitações, nós continuamos avançando, porque é o Senhor que dará recompensa para cada um. A mesma medida que eu tenho te medido, o Senhor também tem me medido. E em nome do Senhor Jesus, desperta os corações nesta manhã, para que possam, ó Deus, olhar para a sua necessidade, olhar, Senhor, para as suas dificuldades e avançar, ter, ó Deus, a força e a capacidade para superar as suas limitações. Em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui, eis a tua palavra, eis, ó Deus, cada coração que está sentado nesta manhã. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um. Espírito Santo, vem, traz a revelação, traz a profundidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso e pode se assentar ao Senhor. Glória a Deus. Segunda porta, a porta dos peixes. Quando nós pensamos em peixes, nós pensamos que um pescador, quando ele sai e ele lança a rede, automaticamente, qual é a esperança dele? É que aquela rede venha tão cheia, que aquela noite, aquela madrugada que ele passou em alto mar, ele veja o resultado na sua rede. Tudo que nós investimos, seja numa pequena empresa, seja numa empresa de um porte maior, seja naquilo que você trabalha, tudo o que nós sonhamos, nós desejamos que seja absolutamente bem-sucedido. Diga amém. Quando nós olhamos para as nossas vidas, principalmente no que tange a crescimento. Então, crescimento é o quê? Hoje eu ganho, vamos pensar abaixo, assim, eu ganho 5 mil reais, ou eu ganho 3 mil reais. Mas o meu objetivo é chegar a ganhar 6, é chegar a ganhar 9, é chegar a ganhar 12. Ou não é assim? Bom, a partir da forma do retorno da pergunta, eu posso imaginar a dificuldade de cada coração em avançar. Essa porta do peixe é uma porta que se chama conquistar a multiplicação.
Se chama trabalho. Fala, bispa, trabalho, eu tenho que trabalhar? A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma. Diga, se eu não trabalho, eu não como. O trabalho é uma ordenança de Deus. Lá no Éden, quando o pecado entra, o pecado no mundo, quando ali cai todo um objetivo de Deus, qual foi a determinação de Deus para Adão? Com o suor do teu rosto? Eu preciso que vocês me respondam. Com o suor do teu rosto? Comerás o teu pão. Então, para que eu coma, para que a minha família coma, eu preciso trabalhar. Pode aumentar o retorno aí dos meninos ali, que são meio tímidos. Então, esta porta do peixe era uma porta que estava absolutamente em ruína. Ela estava só o buraco. Diga, parece a minha vida. Só o buraco. Não tinha batente. A porta estava absolutamente queimada, destruída. Então, para que a porta de Jerusalém ela fosse restaurada, eles tiveram que levantar toda a parede com os tijolinhos. Vocês estão entendendo, né? Então, tem que fazer, primeiramente, o batente de tijolo. Então, vai fazendo, obra de pedreiro, tá? Aí vai, faz toda ela. Ah, ficou legal, já está bom demais. Não. Uma cidade sem porta é uma cidade à deriva. E saiba que você é essa Jerusalém, que é essa porta, que é a porta do crescimento, que é a porta da multiplicação, que é a porta da bênção financeira, que é a porta da bênção sobrenatural do Senhor. Qual é o estado em que ela se encontra? Então, primeiramente, se levanta uma família no meio do arraial, chamada família de Racená, nós vamos chamar ele família Sena, do Sena. E esta família se levanta com um propósito: nós vamos fazer isso acontecer. Fala assim, nós vamos. Mas assim, nós vai fazer isso acontecer. Homem, vira para tua mulher e fala, chova, faça sol, nós vamos fazer isso acontecer. Mulher, fala, nós vamos fazer isso acontecer. Por quê? Para onde, varão, para onde pender o teu coração? Vai pender a tua família. Mulheres, diga, eis-me aqui. A mulher sábia, ela edifica, a tola destrói. Mulher, para onde pender o teu coração? Dependendo do que fala a tua boca, dependendo de como é o clima dentro da tua casa, vai pender toda a família. Então, esta família, eles se levantam e eles dizem, pode deixar, nós vamos assumir a porta do peixe. Diga, eu vou assumir a porta do peixe na minha vida e na minha casa. Porque Jerusalém, primeiramente, a palavra do Senhor diz que o nome de Deus habita nela. Diga, o nome de Deus habita na minha vida. Se o nome de Deus habita em você, você é uma pessoa extremamente temente a Deus. O diabo, ele não toma conta da tua boca. O diabo, ele não toma conta dos teus pensamentos. O diabo não toma conta das tuas emoções. Porque eu sou Jerusalém. E o nome de Deus, Jeová Shalom, Shalom, Shelem, é na minha vida. Diga aleluias. Receba
esta palavra. Se você não receber, rejeitar, é responsabilidade sua. Diga, é responsabilidade minha. Porque às vezes a gente não rejeita e acha que o prejuízo será meu, ou de quem está. Não, é seu. O prejuízo é só seu, não é meu. Eu sou mera portadora da palavra de Deus. Se eu rejeito, eu tenho que assumir a responsabilidade porque eu rejeitei. Diga, Jerusalém. O nome de Deus habita na minha vida. E eu fui escolhida por Ele. Deus te escolheu. Tem um monte de gente que está na cadeia. Tem um monte de gente que está preso nas drogas. Tem um monte de gente que está preso na prostituição. Tem um monte de gente que está preso na violência. Tem um monte de gente que está preso em situações difíceis. E você está aqui. Os teus filhos estão aqui. Você quer coisa mais maravilhosa de ver os filhos na igreja servindo ao Senhor? Não há preço nisso. Muitos pais estão chorando, orando, pedindo para que os seus filhos saiam das drogas, do álcool, da prostituição, da violência. E os teus filhos estão aqui. E você diga, eu também estou aqui. Servindo ao Senhor. Porque a minha casa será restaurada. Esta restauração. O que é restaurar? Diga, o que é restaurar? É você pegar algo completamente destruído, algo completamente feio, e trazer a beleza original. Tem coisas na sua vida que você pensa assim, você rebobina a fita, e você volta alguns anos atrás, você fala, meu Deus, como eu queria que isso voltasse a ser como era. Que eu voltasse a sentir o que eu sentia. Que eu volte a sentir, a viver o que eu vivia. Quantos não têm este pensamento rebobinando a fita? Levanta a mão assim. Poxa, a maioria, ninguém precisa de restauração, hein? Puxa vida, eu estou pregando para a igreja errada. Estou pregando para o povo errado. Está tudo absolutamente em ordem na vida desse povo. Jesus. Não está faltando nada. Não tem nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Eu posso fechar a Bíblia e ir embora, bispo. Por quê? A igreja em Edu Chaves está absolutamente plena. Eu não preciso. Só que a restauração, ela começa até no nosso orgulho. Eu escondo, eu faço de conta que está tudo bem, mas está tudo mal. Eu até para ouvir, eu tenho dificuldades. Então a restauração é tudo aquilo que sofreu danos na minha vida, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, relacionamento dos pais, relacionamento dos filhos, relacionamento dos casamentos, tudo aquilo que sofreu danos, é o dia de restaurar. É o dia de trazer, de reparar, até que aquela situação se torne como era originalmente. Jerusalém era absolutamente linda, perfeita, uma cidade oval, uma cidade absolutamente linda, mas ela era alvo dos olhares dos inimigos. Até hoje, é assim Jerusalém. Até hoje ela é atacada, até hoje ela já foi destruída várias e várias e várias vezes. Volta e meia ela está em ruínas, porque ela é o alvo. Diga assim, eu sou o alvo. Vocês estão entendendo? Vocês estão com dificuldade de ouvir aí? Não. Então eu preciso, Senhor, restaurar esta área da minha vida. Tem áreas nas emoções e nos sentimentos que estão
dormentes. Às vezes você pensa assim, não, e nem isso eu quero mais restauração, porque não me interessa mais. Mas diante de Deus, Ele quer ver a nossa vida 100% restaurada. Quando você vai lá no Morumbi, quem já foi lá no Morumbi, levanta a mão. Pô, vocês precisam sair um pouco daqui, hein? Diga assim, nunca, bispa. Vocês nunca foram no Morumbi, lá no bairro? Nunca andaram? No Alto da Cantareira? No Tremembé? Que tem um monte de casa bonita? Ou vocês só são aqui em Edu Chaves, Vila Sabrina, Jardim Brasil? Vocês nunca viram coisa bonita? Diga já. Aí você vê só o muro. E é um baita muro. Vamos combinar que é um muro bonito pra caramba. Aí você imagina como que é a casa. Se o muro já é lindo, a casa deve ser maravilhosa. Ou não é assim? Sim ou não? Sim. Off the king, the best, interpretaram? Tiro vocês da zona do conforto já. Quando você olha o muro, você fala, meu Deus, eu já fui várias vezes, mas só andei. E nem pretendo morar ainda lá, sabe? Porque eu acho solitário, mas tudo bem. Se Deus me der, estou dentro. Caio para o jogo, entendeu? Aí você olha o muro, você fica imaginando como não é a casa. Agora, quando você vê uma casa em ruína, e você vê um muro destruído, automaticamente você já vê também a casa destruída. Então, o muro é aquele lugar em que, em Jerusalém, a parte exterior estava completamente destruída. Não havia mais muros, que é o lugar em que eu observo, é as minhas emoções, é aquilo que no primeiro momento as pessoas já me julgam. Porque, a depender do meu olhar, poxa, mas que muro bacana. Mas se o muro está destruído, nossa, que muro feio. É o meu cartão de visita. Sabe quando você conhece uma pessoa, você fala, não bateu. Não bateu. E a gente acha que o ser mal educado, escarnecer, desprezar o meu irmão, brincar com as emoções do meu irmão ou da minha irmã, é bacana. Não, não é não. Seja cortês, seja educado, seja doce, seja sóbrio, seja transparente. Olha como é que estão os teus muros, que é as tuas emoções. Como é você? As pessoas quando olham primeiramente para o muro já se impressionam. Que coisa maravilhosa, que pessoa incrível. Ou a pessoa já bate e já te julga, porque a impressão que você deixa é ruim. Diga, vou restaurar este muro. Diga, vou restaurar este muro na minha vida. Cuidado. Sempre deixe a melhor impressão a seu respeito. Por que que nós fazemos questão de deixar o nosso lado feio prevalecer? Sabe quando você vai ser atendida no hospital e te tratam mal, a pessoa nem te vê. Às vezes você vai no médico, ele nem olha nos teus olhos. De mal com a vida. Acorde de bem com a vida. Todo esse ranço, todo esse amargor, todo esse espírito de ser maldizente, de ser maledicente, lança isso no abismo. Coloca assim a mão no teu coração. Diga assim, isto não vai fazer mais parte da minha vida. Resolva, decida ser uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível, que os muros estão restaurados.
que as tuas emoções, que os teus pensamentos, que a beleza, que é a aparência daquilo que estão vendo, está absolutamente restaurada. Por quê? Como é que eu vou assentar uma porta se no muro está ruim? Falem para mim. Como é que eu vou arrumar essa porta que é incrível, que é a porta dos peixes? Se o meu muro é ruim. Deus me prospera, mas as minhas emoções, a minha personalidade, o meu caráter é ruim. Não tem como. A obra tem que ser perfeita. Quer dizer que eu vou pôr a porta linda e maravilhosa e os muros estão completamente destruídos? Diga assim, não tem como. Não tem como. Essa palavra teria que ser um estudo de seminário. Porque eu teria que explicar para vocês que uma coisa não caminha sem a outra. Ah, Senhor, me deixa rica, me deixa rico. Quantos querem ficar ricos? Levanta a mão. Amém. Diga, começar em mim. Mói, quebra o que está ruim. Você já viu pessoas que às vezes são ricas, mas são estúpidas, ignorantes, horrorosas, de duro trato, difíceis de lidar? Restaura essa porta, restaura o muro da sua vida. As minhas emoções, oh Deus, é uma verdadeira gangorra. Está tudo errado. Eu quero enriquecer, mas eu preciso trabalhar, eu preciso amar trabalhar. Aliás, eu não preciso amar, é responsabilidade minha. Ah, porque eu não amo, eu não vou fazer. Não, você vai fazer, porque quem não trabalha não coma. Não tem como. Uma coisa não caminha sem a outra. Aliás, a gente ensina os nossos filhos de pequeno a trabalhar. Vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, recolhe o lixo, desce o lixo. Ou não é assim na casa de vocês? Porque na minha casa, a princesa e um príncipe, eles fazem tudo isso. Ontem eu estava preparando a palavra, o bispo estava deitado, dodó, e está até agora ali, mas ele está melhorzinho já, né? Glória a Deus. Aí chegou o meu pequeno querubim, meu príncipe, meu principesco. Tinha ido para a casa da namorada, que a namorada também fez uma cirurgia e está acamada. E aí ele chegou, viu a louça lá, falou, vovó, pode deixar, vou lavar a louça, vou fazer o arroz, vou temperar o bife. Está pronto para casar o rapaz. Estuda, trabalha, né, Mateus? Daqui a pouco o Mateus é vô, eu sou bisavó. Mas já chegou e pegou no leme. Diga assim, eu vou assumir. O que tem para fazer? Não seja aquele que foge, seja aquele que falou, está precisando, não precisa. Eu acho maravilhoso. Nem precisa pedir, estamos fazendo. O Senhor Jesus estava pregando para a multidão, e a multidão estava sem comer. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, manda eles embora, se virar. Jesus olha e fala assim, você sabe com quem você está andando? Você sabe, você está andando comigo, e vem com essa conversa, ó, deixa ele se virar. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz. O Senhor Jesus nos desperta para as nossas responsabilidades. Para eu assentar essa porta do peixe, eu preciso consertar o meu muro, que é o meu muro de deixa que outro vai fazer. Mas eu estou na escala, é meu dia de fazer. Mas eu não vou fazer, eu vou dizer que eu não posso por N motivos. E o Senhor está dizendo, dai-lhe voz de comer. É a sua vez de fazer. Restaura esse muro da sua vida, porque senão não tem como assentar esta porta do peixe. O meu muro não pode estar derribado.
O meu muro tem que estar reconstruído. Eu tenho que levantar ele. Essas minhas decisões, as minhas emoções, elas precisam ser coerentes e maduras. Diga em nome de Jesus. Quantas são as nossas decisões egoístas? Não, deixa que outro faz. Deixa, não. Se puder, passa para frente. Se puder, nós estamos, sabe, eu estou doente, estou com dor no dedo da unha. Eu trabalhei muito. Todo mundo aqui trabalha? Todos nós trabalhamos. Mas aquele pouquinho que eu dou para Deus, eu não posso deixar de dar. Olha só que coisa incrível. Às vezes até o pouquinho que a gente dá para Deus, a gente não dá. Você concorda que o que nós entregamos, nós estamos falando aqui da nossa igreja, para Deus é pouco? Diga, é pouco. Por exemplo, a sua escala é uma vez no mês. Diga, uma vez no mês. Você que é diácono, você que é intercessão, você que é da cantina, você que é do som, você que é da faxina, é uma vez no mês, diga uma vez no mês. E essa vez no mês eu não venho, eu não faço. Teve uma época que queriam colocar os levitas lá na porta. Os que tocam, eu falei, não vai colocar. Fala, aê, bispa. Aê, bispa. Está protegendo eles, né, bispa? Fala isso. Porque eles não têm escala. Eles não têm escala. Eles estão em todos os cultos. Entende isso? Eles não têm escala. Tem culto na sexta, no quarto eles estão aqui. Tem culto na sexta, eles estão aqui. Tem culto no domingo, eles estão aqui. E eles não ficam chorando, não. É, bispo, aí, libera aí, bispo. Não tem isso. Os que cantam e os que tocam. Eu amo quando a Carla ministra. Porque eu posso ficar aqui, louvar, adorar o Senhor como eu amo. Porque eu também preciso receber. Entende? Mas tem pessoas que na hora de receber, está tudo batendo papo lá no fundo. Porque não quer receber. Então diga assim, essa porta do peixe, ela precisa ser restaurada na minha vida. A primeira pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é, como é que essa porta do peixe, vou me concentrar nela agora, porque você já sabe dos seus muros, em estado que ele está. Se você olhar para um peixe, ele se movimenta bem rápido. Ele é veloz. E ele vai, que vai, que vai, que vai, que vai. A minha pergunta para você é, como é que você se move no reino de Deus? Como é que você se move no seu ministério? Como é que você atua naquilo que é tua responsabilidade? Você está produzindo, você tem multiplicado, você está gerando, você está multiplicando aquilo que vem às suas mãos, ou você, tudo que você faz, até o pouco que você faz, você retém, você se nega, você, sabe, se distancia deste mover que é essa porta. Porta do peixe é começar a se mover, é a porta chamada Igreja do Senhor Jesus. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. E essa porta, ela precisa acontecer na minha vida. Nós fomos chamados, a igreja, o nome é saídos, virados, chamados para fora. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer na minha vida de trabalho e financeiro. Quantos aqui desejam crescer na sua vida de trabalho? Você fala, Deus, eu tenho capacidade para mais. Tem pessoas que têm capacidade para mais, mas está trabalhando e as pessoas ao seu redor não reconhecem a tua capacidade. Vamos orar e restaurar para que essa parte, para que essa situação seja mudada na sua vida. Quando eles vão
vão pescar, a parábola das redes, é lançada a rede, e nesta rede vem muitos peixes, e lá diz que os peixes bons iam para o cesto, e os peixes ruins eram descartados. Eu preciso ser peixe bom. O que é peixe bom? É aquele peixe que as pessoas falam assim, pede para essa pessoa, porque com certeza ela vai fazer. Mas não pede não, porque não vai fazer. Sabe lá na sua empresa, mas eu te pedi mas eu achei. Sabe quando a pessoa fala assim, não, mas eu achei, eu pensei, que não, sabe, dá uma desculpa, mas não faz. Diga, eu tenho que ser peixe bom. Porque na rede, o peixe bom, ele vai para o cesto. O Senhor Jesus, ele olha para nós e fala, a tua porta precisa ser restaurada. E esta família se levanta e fala, nós vamos fazer a restauração da porta do peixe. Eu preciso crescer financeiramente. Crescimento financeiro na sua vida. Crescimento nas suas emoções. Crescimento no trabalho. Quando você colocar os pés lá naquele lugar que você vai pedir emprego, automaticamente as pessoas vão se impressionar com a tua capacidade para resolver e para fazer aquilo. Diga, Senhor Deus, eu vou começar a ter uma vida sem sossego, sem limites, para fazer. Sabe quando você não tem sossego? Diga, sei. Diga, tudo me pedem. Lá no teu trabalho é assim, tudo te pedem. Não, pede para fulano. Não, pede para Beltrano. Por quê? Porque aquele peixe, ele é do cesto. Ele tem maior capacidade. Ele tem um conhecimento sem limites. Não, mas eu fui chamado só para fazer isso. Às vezes eu vejo vídeos assim. A minha patroa me pediu para fazer uma carne moída. Ou, vocês já viram vídeos assim? Diga já. Ela me pediu para arrumar o guarda-roupa. Eu acho engraçado esse pensamento. Por quê? Porque talvez a pessoa esteja enxergando em você maior capacidade. Não, mas eu não vou fazer, porque eu fui contratado somente para carimbar. Dobra o envelope? Não vou dobrar o envelope, porque me contratou só para carimbar. Peixe do cesto é peixe sem limite. Ele é ilimitado. Olhe coisas na sua vida como oportunidade de crescimento, não de decrescer. De crescimento. Eu entrei na editora Betânia como balconista. Eu só atendia, fui para o caixa, fui para ser subgerente, depois eu fui gerente. Por quê? Porque eu queria conhecer como funcionava 100% aquela empresa. Não, mas eu fui contratada somente para atender. Não. Aquele que está olhando para você quer ver o tamanho da tua capacidade. Mas eu me limito, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não, expanda, diga, vou expandir. A rede, ela tem que crescer. Quando você lançar a rede, quando a rede for lançada sobre a sua vida, comece a ser como esta família que restaurou a porta do peixe. Eles colocam as vigas, eles fazem o batente, eles colocam a porta e eles restauram os ferrolhos daquela porta. É a obra completa. Não, mas eu vou fazer só isso. Amado, se você pode fazer mais, se você pode ir mais longe, vá. Os discípulos estavam em alto mar, pescaram a noite inteira e nada pescaram. Aí o Senhor Jesus olha para eles e pergunta, tem alguma coisa aí? Não, Senhor, a noite inteira
de peixe. Você sabe o que é você trabalhar, você fazer e não ver resultado? Aí Jesus fala assim: vá mais longe. Pega o barco, vai mais para o fundo. Diga assim: eu vou mais no fundo. Mas fala crendo: eu vou mais no fundo. Cresça e apareça. Mostre o quanto você é competente. Mostre o quanto você é de confiança. Aí fala para Pedro: Pedro, vai mais longe. Pedro, você está no raso, vai mais para lá. Aí ele fala: é mais no fundo. Dá mais trabalho, diga: dá. Fazer tudo de novo, fazer tudo de novo. E ele vai mais profundo. Lançam a rede. E ela vem cheia de grandes peixes. Sabe o que acontece? É que a gente quer viver a prosperidade, experimentar a riqueza, experimentar a multiplicação, mas a gente quer permanecer no raso. Restaurar a porta do peixe é você fazer além do que tem te pedido. Ah, mas eu estou aqui no rasinho, estou na minha zona de conforto. Ah, a gente está aqui no Edu Chaves já há tantos anos e isso me indigna. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos contando com pessoas que não têm a mentalidade de crescimento. Se eu cresço na minha vida profissional, se você cresce profissionalmente, se você cresce como pai, como mãe, como família, automaticamente tudo que está ao teu redor também vai crescer. Ou nós vamos ficar nesses anos, mais um ano no mesmo patamar? Você observa que você está ganhando o mesmo salário há quantos anos? E há quantos anos você planeja comprar uma casa própria, comprar um carro, mas não sai do mesmo patamar? Porque eu não mudo a minha mentalidade de ir mais fundo, de adquirir conhecimento, de estudar, de avançar, para que possam olhar para mim e dizer: este tem conhecimento, este é de confiança. Dá a porta para ele, dá a porta para casa, dá a porta para os filhos, porque eles vão fazer acontecer como a família de Racená. Diga aleluias. Você precisa crescer, meu amado. Os teus filhos precisam ser melhores do que você. E os teus netos melhor do que os teus filhos. A porta do peixe fala de uma família que assumiu. Vamos fazer. Assuma, você que é homem. Homens, diga: eis-me aqui. Vocês têm a responsabilidade de que a sua família caminhe em prosperidade. Não adianta esse pensamento: não, é você. Você é o cabeça. Você é o responsável. Por que as mulheres têm avançado em muitos campos? Porque muitas têm assumido uma responsabilidade que nem é dela. Diga: eu vou crescer. Cresce aqui, ó. Porta do peixe é porta do crescimento. Eu não posso ter pouca força. Todos vieram aqui andando com as próprias pernas? Diga assim. Então você tem saúde. O cambito está mais fraquinho, diga: tá. Mas está andando. Está andando. Vai 1 por hora, mas vai. Tem aqueles que têm a saúde e se negam a andar. E tem aqueles que não têm a saúde, mas estão andando. E tem aqueles que estão começando. Se você tem filhos jovens, os teus filhos te olham como exemplo. Eles serão como você, mas desejo que eles sejam melhores que você. Diga: eu desejo que os meus filhos sejam melhores do que eu. Qual é o grande inimigo do crescimento na sua vida? Qual é o grande inimigo?
É a falta de mentalidade. A gente não tem mentalidade de crescimento. Eu ouvi uns dias atrás, não, para mim está ótimo como a igreja está. Eu olhei e falei, misericórdia. Eu cresço na minha vida profissional, eu cresço na minha vida familiar. Eu vejo crescimento na vida do meu filho, eu vejo crescimento na vida dos meus netos, e eu quero ver o crescimento na nossa igreja. Diga amém. É o resultado da obra, mas eu tenho predisposição para fazer, para avançar. Mas eu tenho muitas vezes a falta de mentalidade. Eu tenho algumas deformações. Porque eu vi o meu pai, a vida inteira o meu pai teve, a vida inteira o meu pai não teve, aí eu também não vou ter. Mentira! É a falta de mentalidade de você olhar e dizer, eu quero fazer mais do que o meu pai, eu quero fazer mais do que a minha mãe, eu quero conquistar mais do que eles, para que a minha geração seja uma geração abençoada. Diga aleluias! É ensinar o teu filho, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai ter uma profissão, porque você vai ser melhor do que eu. E se ele é devagar, põe rodinha no pé dele ou no pé dela. Fala para ela, vai crescer, ô pequeno querubim. Ah, mas eu não gosto de estudar. Vai aprender a gostar de estudar. Se você não gostar de estudar, você vai ficar no mesmo patamar. No mesmo patamar. Ontem a minha manicure foi em casa. A vida toda ela fez a unha na Zona Norte. Aí veio uma porta lá em Alphaville para ela. E aí, ela está ganhando tanto dinheiro, que se eu falo ninguém acredita, mas ela me mostrou a conta dela. Está ganhando dinheiro, viu, Celinha? Está rica, viu? Está comprando um apartamento do lado do meu. Lá onde está sendo construído. O bispo viu, né? Ela me mostrou a fatura do cartão de crédito dela. Só a fatura do cartão de crédito dela é 7.800. Mas para ela gastar isso, porque ela tem muito Uber para lá e para cá. Mas ela viu uma oportunidade. Aí ela falou assim, Rabi, talvez eu não venha mais fazer para você, porque eu não vou atender mais Zona Norte. Eu não fiquei chorando, não, você vai me abandonar. Falei, não. Cresça. Avance. Mas, voa. E ela falou, mas eu venho te atender no domingo à tarde. Bam! Ela reconhece o quanto Deus tem abençoado a vida dela. Mas ela abraçou. Ela não falou assim, eu moro na Zona Norte, eu vou lá para o Alphaville. Ela foi. É um peixe que avançou, que não viu limitação, que não viu dificuldade, que não viu distância. Ela foi, ela avançou e está colhendo, porque ela tirou, ela exterminou a falta de mentalidade de crescer. O problema é que a gente vê a dificuldade, nem experimentou. E fundo, como o Senhor Jesus fala, vai lá fundo, vai lá longe, vai dar trabalho, mas vai. É lá que estão os grandes peixes, é lá que estão os peixes. Vá onde estão os peixes. Diga, abre os braços, fala em nome de Jesus. Eu vou sair de toda mediocridade, de todas as desculpas que eu tenho dado, que são mentirosas, para não crescer, para não avançar. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vá mais longe. Aonde estão os peixes? Está longe, Jesus. Vai lá. Vai lá. Mas eu não vou. Ai, Deus, eu não vou. Quando o Senhor coloca Adão e Eva, coloca Adão no Éden,
Fala para ele, tudo é teu. Agora trabalha, meu. Cuida de tudo aí. E cuida dela também. Vira para sua mulher, fala assim, eu falhei, hein? Não cuidei nem deles, nem de você. Se você não está cuidando dela, cuide, tá? Porque Deus vai cobrar é de você. Por isso que o bispo me cuida bem de mim e trata bem, que ele sabe que ele é responsável por mim. Diga, você, vira para o seu marido e fala, você é responsável por mim. Tem que cuidar direitinho. Crescimento. Como família, nós precisamos crescer. Eu preciso cuidar bem daquilo que Deus me confiou. Diga, a falta de mentalidade. Pai do céu, ainda estou na primeira parte. Sangue de Jesus tem poder. Segundo, por que eu falo assim, bispa? Por que eu não cresço? Segura a muleira. Porque você tem medo e não quer responsabilidade. Não quer. Não quer responsabilidade. Porque todo crescimento gera responsabilidade. Ou não? Eu lembro quando eu dei à luz o Mateus, que eu olhei lá na maternidade, porque era um bezerrão. Eu chorei. Lá na maternidade de Santa Joana. Eu falei, meu Deus, não, estou falando do meu coração. Eu falei, eu sou responsável por você, olhando nos olhos dele, 2 dias de nascido, por muitos anos. E eu sabia que eu não podia voltar atrás. Eu não posso deixar a vida dará conta. Minha mãe vai me ajudar? Não. Minha sogra vai me ajudar? Não. Eu olhei nos olhos e falei, a vida toda eu serei responsável por você. Nunca se isente daquilo que é sua responsabilidade. A vida toda você será responsável por várias coisas que Deus cobrará de você. Não adianta você querer passar para frente. Diga, é minha responsabilidade. E aquilo me desesperou, eu tive medo no primeiro momento, mas depois eu já assumi o meu papel. A partir de hoje eu assumo, diga, eu assumo esta responsabilidade. É você. Umas barreiras do crescimento é que nós não queremos responsabilidade. Eu não quero responsabilidade de assumir algum cargo, de assumir alguma função, porque eu não quero responsabilidade. Você já pensou nisso aos olhos de Deus? Como? Como eu posso te ajudar se você não cuida de pequenas coisas que eu te dou para cuidar? Como? Deus, Ele observa as nossas vidas mais dentro das nossas casas do que dentro da igreja. Quem é você dentro da sua casa? Como é o clima? Como é as conversas? Como é a fala? Deus observa mais a gente dentro de casa, onde a gente trabalha, do que dentro da igreja. Por quê? Porque aqui todo mundo é santo, todo mundo é bom. Não é? Mas saiu ali, entrou no carro, a conversa é outra. Então nós temos que mudar e começar a assumir responsabilidade daquilo que eu falo, responsabilidade daquilo que eu assumo. Aquilo que eu assumo
mesmo que muitas vezes eu esteja no prejuízo, eu farei. Não é assim? Diga assim, eu preciso desenvolver uma coisa que é ter palavra. Tenha palavra. Tenha palavra. Não deixe de fazer algo pelo capricho de não ter responsabilidade com aquilo. Como é que Deus vai te confiar alguma coisa se você não assume a responsabilidade de pequenas coisas? Quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Essa porta do peixe é a porta em que eu preciso começar a multiplicar. Como é que eu vou multiplicar? Eu preciso voltar para a corrida. Volta para a corrida hoje, meu irmão. Quando você olha para Neemias, você que veja que Neemias recebe a má notícia. Logo que ele recebe a má notícia, ele já se posiciona. Preciso fazer alguma coisa. Quando você vê uma situação difícil, já se posicione. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Você olha dentro da sua família, que está todo mundo em confusão, todo mundo, ninguém fala a mesma língua, e você é o saudável. Diga, graças a Deus, eu sou o saudável. Porque alguém na tua casa precisa ser saudável de pensamento. Quando você vê aquele espírito de confusão, aquela fala sem sabedoria, você tem que dizer, opa, parou. Eu preciso assumir essa responsabilidade. No momento que Neemias recebe a má notícia, ele assume e ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma cidade destruída. Ele vê os seus irmãos morando no meio dos escombros. Não tinha um no meio dos escombros com a mentalidade, gente, vamos fazer alguma coisa. Não. Todo mundo na miséria, todo mundo passando fome, eles não tinham dinheiro para nada, eles não tinham comida, eles não tinham onde morar, eles estavam acostumados a viver daquela maneira. Fala, sai de mim, esse espírito de não assumir nenhuma responsabilidade. E vamos combinar que não tem graça adulto ser irresponsável? Não tem graça. Uma criança a gente até releva, porque não tem juízo, porque é imaturo. Mas um adulto irresponsável é inadmissível. Não tem graça. Isso não tem graça diante de Deus. E não tem graça diante dos homens. Você veja que eles mandam notícia para Neemias. Neemias faz o seguinte. Faz assim com os teus braços. Faz assim, ó. Traga responsabilidade para você. Restaurar a porta do peixe, você fala, daqui que eu vou fazer isso. Daqui que nem a família de Racená, daqui que nós vamos fazer isso. Daqui que nós vamos mudar. Daqui que a nossa casa vai ver um tempo bom. Daqui que eu vou trabalhar. Daqui que eu vou pagar isso. Daqui que eu vou fazer. Daqui que eu vou realizar. Daqui que eu vou fazer. Diga, daqui que eu vou fazer. Essa é a porta do peixe. É trazer para você a responsabilidade. Ele sai de lá. Vai até Jerusalém. Ele chega lá e fala, deixa de ser opróbrio. Deixa de ser opróbrios. Deixe de ser miseráveis. Vamos trabalhar, vamos realizar, vamos levantar os muros, vamos restaurar as portas, vamos fazer. E ele teve que animar aquele povo para fazer. Levanta a mão e fala, eu sou saudável de pensamento e de decisões. No meio da loucura, seja você que fala, vamos voltar para a corrida. Vamos voltar. Vamos voltar a fazer. Vamos crescer. Está difícil, tá? Mas nós vamos fazer. Diga em nome de Jesus. De manhã o bispo acordou ruim. Eu falei para ele, fica aí que nós vamos. Vai eu, Samuel. Ele falou, eu vou ficar quieto lá? Eu vou ficar quieto aqui?
Falei, vai, né? Vai estar sozinho aí. Então eu vou ficar quieto na igreja. Está quietinho ali, ó. Ele falou, eu vou ficar quieto em casa? Vai. Então eu vou ficar quieto na igreja. Vou ficar sentadinho lá, assistindo o culto. Está ali, ó. 38 de febre na madrugada, tomei dele de pirona. Ô, dó. Está lá. Vou ficar quieto lá? Vou ficar quieto aqui? Vou ficar quieto lá. E veio para a igreja. E eu falei, eu prego também, meio sem voz, mas estamos juntos. Diga, eu vou trazer. A responsabilidade para mim. Mas às vezes a gente não quer isso. Não, tem um monte de gente lá que vai fazer. Não precisa. Não, você está errado. Supere os seus limites. Avance. Mesmo quando você pensa que não vai dar, vai dar. Comece a observar, planejar, para que essa porta, ela não pare de ser restaurada no meio da estrada, no meio do planejamento. Você já foi em casa que está tantos anos sem reboco a parede? Que o tanque está velho? Que o piso está esburacado? Que o portão nem tranca? Não é possível que vocês tenham esse tipo de problema. Porque no início da palavra, vocês não precisavam de restauração. Bom, peguei vocês. O carro não acende a lanterna? O carro está sem step? Vamos lá pegar nos carros. Como é que está? O bicho está precisando de uma restauração lá. Você já colocou isso como objetivo? Senhor, 2025 não vai sair enquanto eu não trocar o meu portão. Eu não vou chegar em 2026 sem rebocar aquela parede, sem trocar o piso do meu banheiro. Quantos aí a casa precisa de um tapinha legal? Olha, quanta restauração. E no início vocês falaram que não precisava de restauração em lugar nenhum. Estou falando de bens materiais. Senhor, eu preciso de um fogão novo, que o meu fogão só funciona uma boca. Quantos anos você está com esse fogão funcionando só uma boca? E o chuveiro, que precisa dar uns tapas nele para aquecer direito. Senhor, e o meu liquidificador que não funciona, mas é um desafio, Deus, comprar um liquidificador novo. Estou te falando de pequenas coisas, que entra ano e sai ano. Tem coisas que são miúdas, principalmente vocês, homens. Arruma, né? Olha ao redor dentro da tua casa. O que está ruim e você faz de conta que não é com você. A lâmpada está queimada. A lâmpada, além de ligar a lâmpada, você tem que colocar uma vela junto para poder enxergar. Nada. Sabe, tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Vamos ser sinceros, que se você passar em revista, você vê que tem muita coisa fora do lugar. E aquele cômodo cheio de coisas acumuladas. Coisas que não presta mais. Não, deixa aí que eu vou precisar um dia. E aquela confusão de coisa lá. O quintal cheio de bagunça, cheio de planta, é planta para cá, planta para lá, planta não sei o quê. Planta feia, planta bonita, vaso feio, vaso quebrado. Assim que você chegar na sua casa, já vai olhando que nem Neemias. Neemias olhou em Jerusalém e falou, mas está ruim demais. Eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje, eu vou terminar quarta-feira. Mas está ruim. E ele foi olhando e falou, ô cambada, o que vocês estão fazendo que está essa sujeira? Diga assim, eu quero ser rico. De que jeito? Se sendo às vezes pobrinho, a gente é bagunceiro, desorganizado.
Diga assim: eu vou observar e analisar. Planeja as coisas, povo. Olha para dentro da sua casa, Senhor, está tudo fora do lugar. Você está esperando quem para fazer? É você que terá que fazer. Comece a focalizar a tua atenção no problema. Diga: vou focalizar a minha atenção no problema. Às vezes você quer resolver a vida de um monte de gente que não tem nada a ver. E a sua casa está uma bagunça. Restaurar a porta do peixe é você olhar para dentro da sua casa e dizer: nós vamos crescer. Mas antes disso a gente vai se organizar. Se organize. Organize a sua vida, organize a sua vida. Para que o Senhor, Ele possa abençoar. Você acha que Deus pode abençoar a nossa vida como estava Jerusalém? O povo absolutamente na miséria. Se eu perguntar aqui para vocês, todos aqui têm a vida melhor do que os seus pais? Tem? Diga: tem. Você tem a vida melhor que seu pai. O seu filho tem a vida melhor que a sua? Tem. Eu nunca, quando era criança, tive uma cama para dizer que era só minha. Porque dormia eu e a Raquel junto. Eu só fui ter uma cama só minha, e eu que nem tive, porque agora eu divido 40 anos com o Benção. Sabe aquela coisa, a cama é só minha? E com muito prazer. Uau! Não é fraco, não. Diga assim. Como dar moral para o marido, né, gente? Isso se chama ânimo, que foi o que Neemias fez. Nós podemos e vamos fazer. Então, observe que você já cresceu. Então, você não pode estagnar agora. Você tem que continuar crescendo. O meu filho teve uma vida muito melhor que a minha. E os meus netos têm a vida muito melhor que a dele. Porque eles têm coisas que eu nunca dei para o Mateus. Eu lembro que o Mateus queria muito ir no McDonald's. É ruim, hein? Podia, mas não era toda hora, não. Não dava. Não dava. Não era toda hora. Essa galera hoje tem celular. Tem iFood. É iFood para cá e iFood para lá. Ou não é assim a vida dos teus filhos? Eu não tive brinquedo. Eu tinha um brinquedo que era uma boneca que só tinha um olho. E eu pintava o olho dela com esmalte. Porque a bicha era caolha. Caolha. Eu fiz com esmalte. Eu tinha desejo de ter anéis. Eu amo anéis. Eu fazia com ou eu pintava com caneta, ou eu colocava com cordão. Enchia os dedos de anel, ia para a escola me achando. Eu estava profetizando. Mas diga assim: eu não vou ser medíocre. Não é porque eu não tenho que eu não vou sonhar. Eu vou sonhar. Eu vou colocar diante de Deus. E Deus vai me ajudar a realizar. Diga amém. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Diga assim: eu vou crescer. Você tem a vida melhor que os seus pais, os seus filhos têm a vida melhor que a sua, os seus netos têm a vida melhor que a dos seus filhos. E essa é a ordem natural da vida. A cada geração, a bênção do Senhor vai sendo acrescentada. Fecha teus olhos nesse instante. Coloca diante do Senhor e fala: Pai, a minha família, a começar na minha vida, eu vou restaurar essa porta.
Eu vou restaurar os batentes, eu vou restaurar ela por completo. Eu vou colocar as trancas e os ferrolhos. Será uma obra completa, Pai. Senhor Deus, abençoa, Pai. Que possamos abrir os nossos olhos. Crescer espiritualmente, mas crescer também financeiramente. Que a bênção ela não pare, mas que a bênção ela se multiplique. Quando eles puxaram aquelas redes, vieram cheia de grandes peixes. A multiplicação aconteceu ali. Que a multiplicação comece a acontecer na minha vida. Que o crescimento venha na minha vida. Feche seus olhos e ore, pedindo ao Senhor. Traz, ó Deus, o crescimento. Traz o crescimento. Junto com ele vem a responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem a predisposição para realizar. Eu vou multiplicar. Tudo que veio às minhas mãos eu vou multiplicar. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, traz, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Sigo o longo a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes preparada. Pode vir para cá os diáconos. Podem se sentar, igreja. Uma mesa preparada. Um convite feito. Um convite feito pelo Senhor Jesus. Ele chamou aos seus discípulos. Ele estava para passar pela morte de cruz. E ele nos deixa este ensinamento. Naquela mesa com Jesus, tinha aqueles que o amavam, tinha um que o trairia e tinha um que o negaria. Tinha pão, tinha sangue, tinha amor, tinha traição. Esta mesa, muitos em culto de Santa Ceia, deixa de participar. Porque tem algumas coisas que precisam arrumar.
A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo e participe. Comece a abandonar, a abrir mão de coisas, de pecados, de atitudes, de situações que te distancia dela. Mas participe, abra mão do que te distancia e se assente na mesa e participe. Ah, bispo, mas a minha vida, eu tenho uns pecadinhos aqui que eu não abro mão. Abra mão, para que você possa viver a eternidade. A vida é tão passageira. Tem pessoas, nós podemos estar aqui hoje, daqui, antes de virar noite, não estarmos aqui. E como é que eu tratei o convite de participar desta mesa? Então, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e analise isto no seu coração e na sua vida. Faz essa análise. Enquanto que o louvor vai estar cantando, analise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Escravos
pão, feche os seus olhos. Um Deus que veio a este mundo, Ele encarnou, Ele trouxe para cada um de nós a visão, o plano e o desejo da salvação através do seu unigênito. Ele cumpriu o seu propósito, o propósito do Pai. Ele se despiu de toda a sua glória para cumprir o propósito. Abra mão, tenha propósitos para com o reino. Um corpo moído na cruz do Calvário. Este é o meu corpo, partido, moído, massacrado, esmiuçado, moído naquela cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em tuas mãos eu entrego, Pai. Pensar no Calvário é dizer, eu abro mão do que me distancia de Ti. Eu abro mão do meu pecado. Eu abro mão das minhas friezas, das minhas irresponsabilidades. Este é o meu corpo, partido, crucificado, em favor de vós. Comamos em nome do Senhor Jesus. Este é o meu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Derramado em seu favor. Derramado em meu favor. Nós estamos aqui, diante desta mesa, celebrando a Santa Ceia. Em memória. Não é um Jesus morto, mas é um Jesus ressuscitado. É um Jesus ressurreto. Este é o meu sangue. Sangue da nova aliança. Nós estudamos sexta-feira. Desde o início da humanidade, lá, desde Noé, a Abraão, a nova aliança. Ele sempre faz uma aliança com cada um de nós. Este é o meu sangue, derramado na cruz do Calvário. Bebamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga, foi na cruz que o seu sangue foi derramado. Cantem essa partinha. Foi na cruz que o seu sangue derramou. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Quero te convidar. Seria tão bom que todos que vêm no domingo e os que não vieram hoje, muitos estão doentes, que você possa estar no culto de quarta-feira às 20 horas. Sexta-feira nós temos o culto de ensino, o culto de revelação, que está realmente uma grande bênção. Quero te convidar para você fazer parte.
E no próximo domingo nós temos o culto das primícias, em que você separa o seu quilo de alimento, o seu feijão, o seu arroz, o seu óleo, o seu açúcar, e você traz para a igreja, porque a igreja distribui muitas cestas básicas durante o mês. Então você pode estar trazendo a sua primícia, consagrando o seu celeiro. E você pode levar este envelope, que é a oferta de Davi. É uma vez no mês, mas você coloca aqui atrás os seus propósitos. Quais são os propósitos, quais são os favores que eu desejo receber do Senhor? E você separa, e no momento em que você traz a sua cesta, você entrega ao Senhor. A gente percebe que a maioria, até muitos oficiais da nossa igreja, não participa deste propósito. Comece a mudar isso. Separe e coloque propósitos diante do Senhor. Amém? Quem vai fazer a oração final? Não tem, né? Porque ainda não fez escala. Eu mesmo? Eu não vi, eu nem abri celular hoje assim. Só para mandar o meu dízimo. Não, eu mudei a data. Nós teríamos nesse sábado agora o encontro de mulheres. Eu prorroguei para o outro sábado, porque domingo que vem é Dia das Mães. E eu sei que muita gente vai viajar ou vai para a mãe e não volta, né? Então, nós prorrogamos para o outro sábado para também dar essa programação melhor. É ainda algo que eu estou analisando. Então, a gente precisa realmente se organizar em algumas coisas em relação à programação aqui na nossa igreja. Amém? Porque a gente faz, mas as pessoas, muitos de vocês, não valorizam muitas coisas. Então, eu não sou de me desmotivar, porque eu tenho o espírito de Neemias. Vamos deixar de ser opróbrio e ser bênção. Mas eu preciso que a igreja comece também a ter a força de uma alavanca, né? Se é para fazer, estaremos juntos para fazer. Amém? Então, a gente vai decidir ainda e colocar nas mídias. Amém? Diga amém. Amém. Levante assim a sua mão direita. Vamos orar o Pai Nosso juntos? Pai nosso que estás nos céus, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor guarde a tua saída e a tua entrada. Tudo quanto vier às tuas mãos prosperará. A força do boi novo seja sobre a tua vida. E Yahvé Tzidkenu, ele brilhe sempre com o sol da justiça sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre ti e seja sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até quarta-feira. Quarta-feira eu espero vocês em nome do Senhor Jesus. Um bom almoço e um bom domingo para todos vocês.